19, o item 12, a fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, que lhe cumpre fazer que desbrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com fé, não há maus pendores que senão chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana ou divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Senhor Deus, agradecemos por mais este dia, por essa manhã de domingo, a oportunidade de estarmos aqui, podendo aprender, receber os bons frutos. Agradecemos a toda a equipe espiritual, aos trabalhadores deste lar. Agradecemos a todos os nossos irmãos aqui presentes, tanto os amigos encarnados como aqueles desencarnados, que também vieram aprender conosco. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que necessitam e passam por dificuldades. Que seja feita, Pai, a tua vontade, hoje e sempre. Que assim seja. Renato, a palavra é para você. Obrigado.
Obrigado pelo convite. E o Evangelho já deu, a leitura do Evangelho já deu uma boa base daquilo que nós vamos expor na manhã de hoje, que é a semente da fé. O tema para essa manhã é a semente da fé. Antes da gente adentrarmos, para que a gente possa analisar a fé numa lente um pouco diferente, num prisma um pouco diferente, vamos deixar muito bem claro, eu acho que todos aqui são espíritas, né? Mas se aqui não tivesse somente pessoas espíritas, eu diria que nós nascemos para evoluir. Não tem outro sentido que não seja isso. Posso muitas vezes estar tirando a ilusão de pessoas que são ainda muito materializadas, né? E que acham que vão construir alguma coisa no nosso plano físico. O plano físico é um local onde nascemos e que dentro desse nascimento nós temos que aprender e ser provados. Não tem outra situação que não seja essa. Dentro de uma escala de 0 a 100, vamos fazer uma análise. A posição 0, para nós, quando somos criados como um princípio inteligente, uma moda, né? Ou seja, uma concentração de energia, que é a verdadeira criação do Espírito, nós somos puro instintos. Puro instintos. Né? E nós temos que fazer essa escala de 0 a 100, em termos de desenvolvimento. E nós estamos nessa régua, vamos dizer assim. Né? E dentro dessa posição de puro instinto, desenvolvendo todo e qualquer tipo de egoísmo. Por quê? Porque a nossa compreensão é sobrevivência. Percebe? Nós temos que sobreviver. Né? Então, nessa posição de instintos, nós temos a preocupação de começar a se impor no meio que vivemos. E para isso, nós temos que desenvolver o quê? Esse sentimento que nos auxilia muito na nossa preservação, que é o egoísmo. Entretanto, no meio, nos 50, nós encontramos o momento da razão. É o momento que a gente fala: passei por tudo, agora eu quero viver. E no desenvolvimento da razão, nós vamos chegar até a plenitude de viver as intuições, que é o 100%, que é a escala 100. Nós estamos buscando o rumo de viver o momento, a vida intuitiva. Então, veja bem, tem muito ainda para percorrer, porque a média do nosso planeta Terra, em termos de espíritos evoluídos, está entre 25 e 30. Nós não chegamos nem nos 50. Percebe? Então, nessas condições, o que nós encontramos? Nós encontramos ainda muita dificuldade. Nós estamos ainda próximo de viver o período da razão, que é o período que a gente vai, não só devastar o egoísmo que temos, mas que nós vamos ter uma vida mais contemplativa no sentido de viver com uma predominância que não existia na condição da fase intuitiva. Nós queremos desfrutar mais, aprender mais, nos relacionarmos mais. E esse é um comportamento dos mundos regenerados. É o comportamento dos mundos regenerados, para que a gente possa chegar, ainda numa longa caminhada, viver nos mundos felizes. Muito bem. E dentre esse período que nós estamos vivendo, nós percebemos e muito nos indignamos com os rumos que a humanidade está seguindo. Como nós estamos numa fase de transição, evidentemente,
nós estamos assistindo muita coisa de que não assistíamos antigamente. São as revelações do seu próprio eu que as pessoas estão colocando. Antigamente, não se tinha a tecnologia e os meios de comunicações rápida para nós tomarmos conhecimento como que a humanidade está febria, como que a humanidade está doente. E para quem para um pouco para fazer suas reflexões, o que acontece? Muitas vezes dá aquela fraqueza. Esse mundo não é para mim. O que eu estou fazendo aqui? E começa a pessoa a entrar num período de depressão. E depressão, evidentemente, é a ausência da fé. Embora nós temos que imaginar que todos nós temos a fé plantada em nós como uma semente. Os embates da nossa vida, né, são justamente para que nós possamos eclodir esse sentimento da fé. Veja que uma semente dentro do campo, ela precisa ter o quê? Para poder germinar. Ela precisa ter pressão, calor, umidade, né? Todos os ingredientes para que você possa plantar e ali germinar o fruto dessa semente. Nós temos o mesmo comportamento com relação à nossa fé. Nós precisamos ter todo o ambiente necessário para que a gente possa fazer com que essa semente ecloda dentro de nós. E não é com vida tranquila, serena e boazinha que nós vamos, né? É nas dificuldades que nós vamos realmente fazer com que a semente da fé ela germine dentro de nós. E veja bem, para Deus, né, nós temos que estar desenvolvendo os propósitos que Ele tem sobre nós e não sobre a nossa vida, porque Deus é o nosso Criador e Ele tem planejamentos quando nós estivermos numa condição de uma energia criadora como Ele. Temos tarefas sublimes para desenvolver dentro do cenário universal, que para nós recebermos essas missões, nós temos que estar evoluídos. Onde nós vamos chegar com tudo isso, cabe a mim não saber ainda, porque eu estou na escalada do aprendizado e das minhas provas. E, se não desenvolver corretamente, das minhas expiações, que tem uma diferença entre expiação e prova. Então nós precisamos o quê? Nos moldar para receber futuramente missões importantes que são os propósitos divinos sobre nós. Portanto, temos que ser completo. Não podemos deixar o nosso sentimento de fé ainda na semente. Nós temos que estar desenvolvendo. E veja como que a fé é poderosa. No exemplo bíblico da mulher que sangrava, no Evangelho de Mateus capítulo 5, de 25 a 34, nós vamos encontrar a mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Naquela ocasião, Jesus estava se dirigindo a Cafarnaum, né, fazendo a sua peregrinação. E essa mulher ficou sabendo que Jesus estava chegando para se posicionar e se alojar em Cafarnaum. E dentre os vilarejos encontrava-se essa mulher. E ela era uma mulher rechaçada pelo sistema social ao qual ela vivia. Por quê? No judaísmo, as mulheres que sangravam, no momento que elas sangravam pela menstruação, elas eram consideradas como as impuras. Elas não podiam tocar nos homens, os homens não podiam tocar nela. Era uma tradição muito fechada com relação a isso. E essa mulher sangrava constantemente, então a sociedade rechaçava ela, excluía ela de qualquer aglomeração, de qualquer convívio.
né? Ela sempre era banida para que ela não entrasse em qualquer círculo social. E ela convivendo e sentindo esse sofrimento do sangramento por 12 anos. E ela fez o quê? Sabendo que Jesus estaria ali, e Jesus já estava como uma figura popular, as pessoas já estavam sabendo, já tinham um noticiário de que existia um enviado de Deus entre eles, mas não tinha essa compreensão, evidentemente. O que fez? Essa mulher resolveu buscar Jesus e buscar a sua cura. E assim, quando Jesus se aproximou do vilarejo dela, ela, evidentemente, estava sendo auxiliada por aqueles que gostavam dela, e entre eles tinha alguns apóstolos de Jesus, que queriam auxiliar e levá-la até Jesus. Mas Jesus, naquele momento, estava inacessível, devido à aglomeração popular. Era muito difícil. E outra, ela era conhecida no vilarejo. Por quem ela se aproximasse, as pessoas pediam para ela se afastar. Então a dificuldade dela era muito difícil para buscar aquilo que ela tinha fé, que se ela chegasse até Jesus e contasse a história dela, Jesus poderia curá-la. E diante dessa dificuldade, né, e já as bravatas das pessoas pedindo para ela se afastar, porque ela já era uma pessoa conhecida ali no vilarejo, ela resolveu então se arrastar. E aí, se arrastando, ela foi passando debaixo das pernas das pessoas, dos populares, e foi até conseguir relar na túnica de Jesus. Quando isso aconteceu, Jesus parou num momento que ela tocou a túnica. E ele perguntou: quem me tocou? Aí os apóstolos que estavam ali protegendo Jesus, né? O mestre, como que a gente pode saber? Todos te tocaram. Ele falou: não, alguém me tocou, me tirou um prodígio. Quem me tocou? Ela, achando que ia ter uma represália de Jesus, ela estava toda acanhada, e aí se formou um círculo, e ela no chão e Jesus na frente dela. Muito tímida e muito temerosa pelo que ela fez, mas ela já tinha consciência que ela tinha sido curada. Ela falou: foi eu, mestre. E Jesus, com todo carinho, envolveu e deu toda a atenção necessária, o acalento, o aconchego para aquela mulher, dizendo: a tua fé te curou. Veja bem, Jesus nunca atribuiu os prodígios dele como se fosse obra dele. Ele sempre dizia para as pessoas que o procuravam e eram curadas, ele dizia: a tua fé te curou. Agora, vamos prestar atenção no exemplo da mulher hemorrágica e dos outros prodígios de Jesus. Muitas vezes a gente acredita que precisava ter a intercessão direta de Jesus para que o prodígio acontecesse. E se aquela pessoa estivesse com o seu karma completo, ele evidentemente conquistaria, de acordo com a fé que ele tinha, ele conquistaria a sua cura. Mas todos imaginavam que só aconteceria a manifestação da fé da pessoa e a intercessão de Jesus quando tivesse um colóquio com ele, de frente para ele, conversando com ele, como aconteceu com os outros prodígios, com os outros milagres. Essa mulher não. Preste atenção. Essa mulher não conversou com ele. Jesus não sabia que ela pretendia ter uma cura. Ela apenas, com o sentimento de fé dela, tocando a túnica de Jesus, ela conseguiu. Isso vem demonstrar para nós
que a nossa própria fé, como Jesus sempre falou, é o suficiente para que a gente possa encontrar soluções para os nossos problemas. Porque não foi necessário ela ter um diálogo com Jesus e fazer com que ele entendesse o problema dela e que pudesse obter a cura. Não. Ela por si só. Evidentemente que a irradiação de Jesus era algo especial naquele momento. Ele irradiava constantemente energias curadoras. Mas a fé dela não foi algo combinado com o desejo de Jesus também. Eu faço essa observação, como eu falei, vamos analisar por uma outra lente, porque nós somos muito fracos no entendimento da nossa fé. Em qualquer problema, qualquer dificuldade, porque agora eu estou trazendo todos esses exemplos para a nossa vida. Cada um aqui tem um problema. Cada um aqui tem suas dificuldades. E muitas vezes nos tornamos vencidos pelas nossas dificuldades, não colocando em prática, não agitando, não colocando em ebulição o processo de desenvolvimento da nossa fé. Fraquejamos, não acreditamos, achamos que não é possível, e muitas vezes ali está o nosso grande salto, porque, como eu disse no começo, nós estamos aqui para o aprendizado, desperdiçando muitas vezes oportunidades que serão dadas para nós, sabe lá quando? No embate, na dificuldade, nós esmorecemos, não colocamos em prática o sentimento da fé. E a fé, como disse Jesus, não no exemplo físico da coisa, a fé move montanhas. Que ele quis dizer com isso a grandiosidade desse sentimento em nós. Muito bem, hoje nós estamos vivendo, como eu disse agora há pouco, numa sociedade enferma. Temos dificuldades de entender o que está acontecendo com o mundo, na sua maioria. Nós espíritas, graças a Deus, temos explicações que nos consolam pelo período difícil a qual nós estamos vivendo. Os comportamentos das pessoas, os comportamentos do meio empresarial, os comportamentos políticos, todos os comportamentos que a gente pode dizer sociais. Está muito difícil. A criminalidade parece que está vencendo, principalmente na nossa nação. Parece que tudo está desorganizado. Sim, o planeta Terra está passando por uma grande reforma. É como se fosse a nossa casa sendo reformada. É uma bagunça. É pedreiro pisando na cozinha com marcas de cimento. É aquela bagunça, aquela sujeira. Mas nós sabemos que essa casa vai ficar bonita depois da reforma. E é o que está acontecendo com o nosso planeta. Aí que está o desenvolvimento da nossa fé. É acreditar que o planeta Terra, imerso no mundo regenerado, vai ser uma morada linda, vai ser praticamente o paraíso para a nossa vivência futura, em rumo ao nosso desenvolvimento, em rumo à nossa iluminação, à nossa renovação na luz. Então é isso que nós temos que nos fortalecer no sentimento de fé, e orar muito pelo que está acontecendo com o nosso plano. Todos nós sabemos, quando foi divulgado e editado o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o nosso país, ele tem uma missão mundial. Todos nós sabemos.
E quando nós olhamos para o panorama do nosso país hoje, nós vamos dizer assim, conosco mesmo: esse vai ser o país celeiro do mundo e pátria do Evangelho? Como celeiro do mundo, ele já está tomando destaque mundial. Aqui tudo que se planta, dá. Nós estamos aí matando a fome do mundo, quase que 1/3 da alimentação mundial sai do nosso país. Está se cumprindo esse papel. E a pátria do Evangelho, como é que está? Está doente aí. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que estar sempre orando. Por quê? A sociedade brasileira, ela está se afunilando para o fundo do poço. Então muitas vezes a lei da destruição, ela vem para isso, para quebrar dogmas, para quebrar tem uma outra palavra que eu gosto de usar, deixa eu ver, paradigmas do nosso passado, para que a gente possa reconstruir uma nova sociedade. Nós estamos nesse declínio social, tá? Para chegar numa posição de que todos nós vamos ter que parar e pensar o que nós queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Dentre esta ação, desse momento de reerguer uma sociedade nova, reconstruir uma sociedade nova, para que o Brasil possa ser verdadeiramente a pátria do Evangelho, ou seja, onde nós vamos exemplificar para o mundo todo o nosso entendimento com relação ao cristianismo, a lei do amor, nós vamos precisar, às vezes, chegar numa posição extrema e unir os nossos esforços e reconstruir. Evidente que a espiritualidade, por comando de Deus, Jesus e os espíritos evoluídos, estamos recebendo reencarnações de espíritos evoluídos que vão nos ajudar para que nós possamos reconstruir uma nova sociedade no nosso país. Então não percamos a fé. Todo esse rodeio que eu dei é para que a gente não perca a fé do que está acontecendo. Esse é um momento em que nós devemos conservar a nossa serenidade, conservar o nosso bom ânimo em tudo, onde cada um de nós formos chamados para falar sobre os ensinamentos do Mestre, vamos nos prontificar a passar essa semente para frente, para que o coração das pessoas passam a entender a necessidade de se renovar, deixar um homem velho e nascer um homem novo em cada um de nós. Estamos unidos nessa empreitada. Isso não está em nós por acaso. Antes de reencarnarmos, no nosso planejamento reencarnatório, todos nós tomamos conhecimento das dificuldades que seria nesse período do planeta Terra, que é o período de transição planetária. Todos nós. E nós aceitamos reencarnar nessa condição de viver um período difícil, mesmo porque nós temos que ver as nossas particularidades. Nós temos que perceber qual é a oportunidade que está sendo dada a nós para que nós pudéssemos desenvolver o nosso próprio erro. E evidentemente fomos convencidos pela nossa mentoria de que esse seria um grande momento para que a gente pudesse desenvolver o nosso lado iluminado e começar a apagar o nosso lado sombra. Todos nós temos. E muitas vezes nos escondemos na nossa sombra. Então nós temos que iluminar as nossas sombras, acabar com ela.
né? E dar ênfase à nossa própria iluminação. E o terreno fértil para isso é o momento que estamos vivendo. Só que nós temos problemas, e esses problemas só vão ser resolvidos quando a nossa fé estiver em alta. Lembrando do conceito que Jesus falou, a fé move montanhas. Lembrando que na mulher que sofria de hemorragia, ela não precisou expor o problema dela para Jesus. Ela por si só, através da fé dela, ela conquistou a cura. Está aí o exemplo de que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, cabe a nós fazer o quê? Com que nós tenhamos o nosso planejamento e não nos envolvemos com os problemas externos que tirem nós da nossa reta, né, do nosso objetivo, que é estar aqui para evoluir. Temos que evoluir. Certo? Vocês estão com uma cara. Não, tá bom. Não, tá bom. Vocês vão me bater lá fora? Não, ótimo, muito bom. Você falou a respeito da parte do Evangelho, né, que é uma verdade. O Brasil tem um diferencial, né? Até por... A gente analisa aí, hoje, com esse mundo aberto aí pela internet, você conhece cultura dos povos com muita facilidade e tal, né? As virtudes, os defeitos e tal, né? E a gente percebe que o Brasil é um país mesmo diferenciado. Só que quando a gente vai falar do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, quando Jesus vai dizer, ele vai dizer assim, os sãos não precisam de médico. Então, quem vem para o Brasil, para esse mundão aberto, coraçãozão do mundo, são aqueles que estão muito comprometidos com a justiça divina. Que está sendo dada oportunidades para eles. Isso. É muito comum, periodicamente vem, geralmente nas nossas reuniões mediúnicas, se vem um alemão, é o alemão da guerra, que ainda veste farda, que ainda negócio. Se vem, e eles estão aqui no Brasil, ainda em espírito, mas estão aqui no Brasil. Então, é interessante isso. E quando Kardec deixa o Espiritismo, né, que ele desencarna tudo, o Leon Denis vai fazer um grande papel aí, mas segundo reza as tradições, ele foi transportado para o Brasil todo o know-how A gente chama a árvore do Evangelho. Isso mesmo, a árvore foi transportada para cá. Exatamente. Então, a grande... muitos espíritos de hierarquia já se evangelizaram, né? Tiveram suas experiências, estão aqui trabalhando. Exatamente. Na verdade, a árvore do Evangelho, ela pertencia ao território francês. Né? Ali era o planejamento da espiritualidade, por ordem de Jesus, de plantar a árvore do Evangelho. Mas a tarefa, o objetivo, foi fracassado. Né? Por quê? Porque a radiação vibratória da Europa ainda estava muito contaminada com os embates, os combates e as guerras. Né? Seria muito difícil germinar a árvore do Evangelho. Foi quando Jesus foi convidado pelo Espírito Edil, né, que veio fazer uma visita aqui no hemisfério sul, justamente na América do Sul. E ali ele determinou que seria a pátria da esperança, seria o Brasil.
E aí a transferência da árvore do Evangelho veio para cá. Mesmo porque, se a gente for analisar hoje, a quantidade de espíritas brasileiros é infinitamente maior do que os espíritas na França. Entendeu? Então nós estamos com essa missão. O Brasil tem a vocação. Só que uma vez foi perguntado, acho que para Chico, se não me falha a memória, o que seria o Brasil, né, se não fosse, se realmente o Brasil seria o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho. Ele falou: olha, o Brasil será aquilo que os brasileiros irão fazer dele. Então, é um país que tem a vocação, mas chegar à plenitude, né, da proposta divina para o Brasil vai depender de nós. É evidente que Jesus deu a ordem direta para que realmente as pessoas marginalizadas da Europa tivessem a oportunidade de vir reencarnar no Brasil. Por isso que tem aquela tradição de se falar de que tudo que não prestava em Portugal vinha pagar a pena aqui, né? Então, na verdade, para a visão divina, o bom e o ruim não tem diferença, os dois são filhos de Deus, e Deus ama a todos, né? Então, realmente, esse aqui será o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho. Vamos trazer os enfermos para cá para poder se redimir, para poder se curar. Então era isso que foge da nossa compreensão, porque nós temos uma visão de país, de constituição, de fronteiras, né? A nossa visão é completamente diferente da família universal, completamente diferente. Agora, quando a gente começa a expandir a nossa consciência, a gente começa a entender melhor qual que é o funcionamento de tudo isso. Qual que é o funcionamento disso? É uma coisa única. É a obra de Deus mesmo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, Portugal naquela época, 1500, tinha muito menos habitantes do que hoje. Muito menos. Era um feudo. Praticamente um feudo. E fazer o que eles fizeram, sair, construir navios e sair assim, ó, para distâncias. A expansão marítima, né? Só de ter construído os fortes aqui no Brasil, todos eles eram com planta já, certinho mesmo. Se a gente pegar as plantas, por exemplo, das ruínas lá do Acre, as ruínas aqui no leste, no litoral, todos eles foram reformados, porque é turístico, né? Tal. Mas todos eles se assemelham, sabe? Eles têm assim a mesma configuração, a mesma configuração. E você vê, eles não eram muitos, assim, em relação assim, ao tamanho do Brasil, em se expandir e fazer negócio com esse pessoal todo aí que queria invadir. Olha, mas aí, é por Deus mesmo. É aí que está a providência divina, porque naquela ocasião onde houve a expansão marítima entre Portugal e Espanha, reencarnaram espíritos de sabedoria ali. Sim. Os aventureiros marítimos, né, já tinham conhecimento em outras vidas. Pode até ter sido convidados de outros orbes terrestres para poder estar aqui desenvolvendo o nosso planeta, como aconteceu com a nossa civilização antiga, recebeu, né, pessoas de fora que deixaram rastros aqui que ninguém explica. Você vai nas ruínas, né, do mundo, do velho mundo, você não explica como que fizeram aquelas coisas, né? São civilizações provavelmente até extraterrestres que fizeram a parte deles dentro do conceito fraternal entre os mundos, porque os mundos eles se coligam fraternalmente.
O nosso planeta Terra está sendo vigiado por civilizações, né, mais desenvolvidas, que têm a missão de nos proteger. O planeta Terra tem um cinturão de proteção para que não haja alienígenas perversos para poder tomar conta de nós. Aí a gente estaria entrando num outro tema, né, mais de ufologia, não são todos que acreditam, né, mas uma coisa é certa, já está mais do que revelado, nós não estamos sozinhos no universo. Deus não fez toda essa criação somente para contemplar os nossos olhos quando olhamos a abóbora celeste. Né? Tudo tem vida, tudo, e tudo se entrelaça, tudo é criação divina. Tá certo? Acho que eu estou no meu prazo, né? Não, está ótimo, Renato. Renato, e quando você fala que seres de outros planetas vieram para cá, que é possível, né? Claro, né? Pela grande lei da solidariedade entre os mundos, né? Kardec vai dizer. E Kardec vai fazer uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre essa questão aí de espíritos de outro planeta aqui. Né? Perguntou lá, é possível a gente reconhecer um? Né? E os Espíritos vão responder. De que adiantaria o seu trabalho individual no progresso? Quer dizer, ele vem e reencarna um corpo como o nosso, ele pode diferenciar naquilo que ele veio fazer e que aqui nós não conhecemos ainda ou está por fazer. Talvez poderia ser um sinal, né? Gente, mas não podemos ir muito longe. Quem conhece o degredo dos capelinos, são tudo desenvolvido em outro orbe terrestre, que vieram para cá. Como agora o terráqueo vai ocupar Quiron. Né? O planeta Quiron está lá aberto para receber todos os degredados daqui. Aliás, já estão recebendo. Né? Essa é a fraternidade entre os mundos, porque os degredados, né, eles vão levar o conhecimento que tem aqui no seu íntimo, no seu bojo, e vão desenvolver Quiron. É assim que funciona a fraternidade universal. É uma civilização ajudando a outra, mas entendendo que todos nós somos filhos de Deus. Renato, e toda essa nossa conversa, ela só vem reforçar a nossa fé na vida futura, em Deus. Que é o tema que eu trouxe hoje. É verdade. Porque essa dimensão que a gente se transporta, né, para o conhecimento, alimenta a nossa fé, a nossa esperança. Né? Exatamente. O que é o sentimento da perda que depois se transformou naquela história figurativa de Adão e Eva? A perda do paraíso. Os degredados do planeta Terra, quando chegar lá em Quiron e ver que aquilo está na estaca zero, eles vão ter uma lembrança no seu íntimo, nos insights, né, dele, que eles viviam no paraíso, que é o mundo tecnológico que nós estamos vivendo hoje. Isso aconteceu também com Capela. Onde surgem esses filmes, né? Como chama mesmo? É o Elo Perdido, né? Exatamente. A queda dos anjos. É a queda dos anjos. Quem lê o livro A Queda dos Anjos vai ter essa noção de que eles perderam o paraíso. E esses que vão ser degredados, que vão ser reprovados, vão ter o mesmo sentimento quando chegar em Quiron. Perdemos o paraíso. E assim vai começar o desenvolvimento de um outro órbita. Então, o que foi dito na manhã de hoje, né, é algo que nos alertasse com relação ao potencial de fé que existe em todos nós. Que muitas vezes nós esquecemos de desenvolver essa semente que é plantada de uma forma intuitiva, né? Por uma forma intuitiva não, por instinto divino, é implantado em nós e cabe a nós a desenvolver a semente da fé. E é um sentimento de muita força, é um sentimento, como disse nosso Mestre Jesus, é um sentimento que move montanhas. Então, diante das dificuldades que estamos vivendo, nós devemos aproveitar as experiências, né? Aproveitar as pedras que rolam no nosso caminho, né? Como
provas do desenvolvimento, né? E também da oportunidade de estar desenvolvendo esse sentimento dentro de nós. Temos que acreditar que tudo está sob controle divino, mesmo diante das piores tempestades. Nós temos que lembrar que depois dela tem a bonança. Ok? Um grande abraço a todos.